Quando abri aquela porta do sótão que estava trancada há 5 anos, nunca imaginei que encontraria uma mala repleta de cartas e documentos que provariam que minha própria irmã havia me roubado durante todo esse tempo. Mas o pior ainda estava por vir. Ela tinha usado meus filhos como cúmplices. Deixe nos comentários de qual país você está nos assistindo. Adoramos saber de onde vêm nossos espectadores. Esta tarde eu estava organizando algumas coisas velhas no armário do quarto, quando encontrei uma chave enferrujada no fundo de uma gaveta que pertencera ao meu marido, Henrique. Fiquei olhando para aquela chave por alguns minutos, tentando lembrar o que ela poderia abrir. Henrique havia falecido há 5 anos, vítima de um derrame súbito que não deu tempo para despedidas. Ele tinha apenas 62 anos. Eu estava com 59 na época e agora completara 64 anos há poucos meses. A chave tinha uma etiqueta amarelada, quase ilegível, mas consegui decifrar a palavra sótão escrita com a letra dele. Meu coração disparou. O sótão. Aquele lugar que estava trancado desde antes da morte de Henrique e que eu nunca havia me preocupado em abrir. Na verdade, nem me lembrava mais que existia uma fechadura naquela porta. Subi as escadas rangentes que levavam ao sótão com a chave apertada na palma da mão. Cada degrau parecia pesar toneladas. Havia algo no ar, uma tensão que eu não conseguia explicar, como se meu corpo soubesse que minha vida estava prestes a mudar, mesmo que minha mente ainda não compreendesse. A porta do sótão estava empoeirada, com teias de aranha nos cantos. Inseri a chave na fechadura e, para minha surpresa, ela girou facilmente. A porta se abriu com um rangido que ecoou pela casa vazia. Lá dentro, a luz fraca da tarde entrava por uma pequena janela circular, iluminando a poeira que dançava no ar. E então eu a vi. Uma mala de couro marrom, antiga mas bem conservada, posicionada bem no centro do sótão, como se estivesse esperando por mim. Sobre ela, um envelope branco com meu nome, Helena, escrito com a caligrafia inconfundível de Henrique. Minhas pernas tremiam quando me aproximei. Peguei o envelope primeiro, minhas mãos suadas, deixando marcas no papel. Abri com cuidado e retirei uma carta de várias páginas. Minha querida Helena, começava. Se você está lendo isto, significa que eu já parti e você finalmente encontrou a chave. Perdoe-me por não ter tido coragem de contar tudo enquanto estava vivo. Perdoe-me pelos segredos que guardei, pensando que estava protegendo você da dor. Mas você merece saber a verdade sobre Clarice, sobre o dinheiro, sobre tudo. Senti meu estômago revirar. Clarice, minha irmã mais nova. Aquela que eu havia ajudado durante todos esses anos, que morava a apenas 3 quarteirões de distância, que eu visitava semanalmente, levando mantimentos e dinheiro para ajudar com suas dívidas médicas. Continuei lendo, e cada palavra era como uma facada. Helena, sua irmã não está doente. Ela nunca esteve. As dívidas médicas que ela alegou ter não existem. Durante os últimos 10 anos do nosso casamento, descobri que Clarice estava mentindo para você, manipulando seu bom coração, inventando emergências médicas e financeiras que nunca aconteceram. Eu tentei te contar várias vezes, mas você amava tanto sua irmã, confiava tanto nela, que temi que você não acreditasse em mim. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a carta cair. Isso não podia ser verdade. Clarice tinha problemas cardíacos graves. Ela me mostrava os recibos dos médicos, as contas do hospital. Eu enviava dinheiro religiosamente a cada mês, R$ 500, para ajudá-la a pagar os tratamentos. Na mala, você encontrará todas as provas que coletei ao longo dos anos. Fotografias, documentos, extratos bancários que mostram para onde o dinheiro realmente foi. Helena, preciso que você seja forte agora. Preciso que você veja a verdade, por mais dolorosa que seja. Larguei a carta e abri a mala com mãos trêmulas. Lá dentro estava uma quantidade absurda de documentos organizados em pastas coloridas. Peguei a primeira pasta, marcada com uma etiqueta vermelha. Provas. Clarice. Dentro havia fotografias. Muitas fotografias. Clarice em restaurantes caros, em viagens, em spas, em lojas de grife.
todas datadas dos últimos anos, incluindo os 3 anos após a morte de Henrique. Em cada foto, ela sorria largamente, sem nenhum sinal de doença ou sofrimento. Havia recibos de compras de luxo, passagens aéreas para destinos internacionais, comprovantes de estadias em hotéis de 5 estrelas. Minha respiração ficou presa na garganta. Como isso era possível? Toda semana eu levava dinheiro para ela. Toda semana ela me recebia com aquele rosto de sofrimento, com aquelas histórias sobre consultas médicas e remédios caros. Peguei outra pasta. Esta continha extratos bancários. Não os meus, mas os de Clarice. Henrique havia conseguido acesso a eles de alguma forma, e o que eles mostravam me deixou nauseada. Depósitos regulares de R$ 500, obviamente vindos de mim, mas também outros valores grandes, de outras fontes. E as despesas, viagens, joias, roupas de marca, absolutamente nada relacionado a tratamentos médicos. Havia uma terceira pasta, e quando a abri, meu mundo desmoronou completamente. Eram conversas impressas, trocas de mensagens entre Clarice e meus próprios filhos, Roberto e Marina. Roberto, sua mãe caiu direitinho de novo, dizia uma mensagem de Clarice para meu filho. Mais 500 este mês. Com a sua parte, já temos o suficiente para a viagem do ano que vem. Senti como se alguém tivesse arrancado o chão sob meus pés. Roberto, meu filho de 36 anos, que sempre foi tão atencioso, tão preocupado com o bem-estar da tia. Ele estava envolvido nisso? Continuei lendo, cada mensagem uma revelação mais chocante que a anterior. Marina, convença sua mãe a aumentar a mesada da tia. Diga que os remédios ficaram mais caros, escreveu Clarice para minha filha. Sua mãe é fácil de manipular quando se trata de família. E não se esqueça da nossa combinação: 40% para você, 60% para mim. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Marina também. Minha filha de 32 anos, aquela que eu amamentei, criei, educei, estava conspirando com minha irmã para me roubar. Voltei à carta de Henrique, precisando entender mais. Helena, sei que isso está destruindo você agora. Mas há mais. Descobri que Clarice começou a envolver nossos filhos nesse esquema há cerca de 3 anos, pouco antes de eu morrer. Ela os convenceu de que você tinha muito dinheiro guardado, que estava sendo egoísta ao não ajudar mais a família. Plantou sementes de ganância em nossos próprios filhos. Minhas mãos apertaram a carta com tanta força que o papel começou a se rasgar nas bordas. Eu tentei conversar com Roberto e Marina. Tentei fazê-los ver que estavam sendo manipulados, mas Clarice é esperta. Ela os fez acreditar que eu era controlador, que eu estava tentando afastar você da família, que eu queria guardar todo o dinheiro só para nós. Eles começaram a se distanciar de mim nos meus últimos meses de vida, Helena. E isso partiu meu coração. Agora eu entendia. Entendi por que, nos últimos meses antes de Henrique morrer, ele parecia tão triste, tão distante. Entendi por que Roberto e Marina tinham começado a visitá-lo menos, por que as conversas em família ficaram tensas e superficiais. E o pior, entendi por que depois que ele morreu, meus filhos começaram a me pressionar para ajudar mais a tia Clarice, para ser mais generosa com a família. Levantei do chão empoeirado do sótão, zonza, apoiando-me na parede para não cair. 5 anos. Durante 5 anos após a morte de Henrique, continuei enviando dinheiro para Clarice. R$ 30 mil no total, fora os anos anteriores. R$ 30 mil que poderiam ter sido usados para tantas coisas, desperdiçados em uma mentira. E meus filhos, meus próprios filhos recebendo comissão por me enganar, por manipular meu amor e minha preocupação com a família. Como pude ser tão cega? Peguei meu celular do bolso, mas parei antes de discar. O que eu diria? Como começaria essa conversa? Precisava pensar, precisava planejar. Não podia simplesmente ligar furiosa e acusar todo mundo sem ter certeza absoluta. Voltei às pastas, forçando-me a ler cada documento, a ver cada prova. Havia até gravações. Henrique tinha gravado conversas em áudio onde Clarice admitia para uma amiga que estava tirando uma grana de mim, rindo sobre como eu era ingênua demais.
Havia vídeos dele seguindo-a secretamente, documentando suas idas a lugares caros enquanto alegava estar doente demais para trabalhar. Uma pasta específica chamou minha atenção. Estava marcada como propriedades. Dentro, encontrei documentos mostrando que Clarice possuía 2 apartamentos alugados que geravam renda mensal e tinha acabado de comprar um terceiro. Todos adquiridos nos últimos 5 anos, com meu dinheiro. Com o dinheiro que eu economizava da minha aposentadoria e da pensão de Henrique, achando que estava salvando minha irmã. A última página da carta de Henrique estava separada das outras, como se ele quisesse que eu a lesse por último. Helena, meu amor, sei que você está sentindo uma mistura de raiva, tristeza e traição agora. Mas preciso que você entenda uma coisa. Nada disso é culpa sua. Você não foi tola ou ingênua. Você foi bondosa, você foi amorosa, e pessoas ruins se aproveitaram disso. Clarice manipulou o amor que você sente pela família. Ela é quem deveria sentir vergonha, não você. Guardei todas essas provas porque queria que você tivesse poder, Helena. Poder para confrontar, poder para exigir justiça, poder para proteger o que é seu. Há uma última pasta na mala. Abra-a. Dentro você encontrará algo que coloquei de lado para você, algo que Clarice não sabe que existe. Com mãos trêmulas, procurei pela última pasta. Estava no fundo da mala, preta e mais grossa que as outras. Quando a abri, encontrei documentos de propriedade. Henrique tinha colocado nossa casa e nossas economias em um trust, um fundo fiduciário em meu nome, protegido legalmente de qualquer reivindicação de terceiros. Havia também uma conta bancária secreta com uma quantia considerável, R$200 mil, que ele havia guardado ao longo dos anos sem que eu soubesse. Este dinheiro é seu, Helena. É sua segurança, sua liberdade. Não deixe que Clarice ou quem quer que seja tenha acesso a ele. E por favor, meu amor, não gaste mais um centavo com quem não merece. Você já deu demais. Sei que você se perguntará o que fazer agora. Essa decisão é sua, mas saiba que eu tentei proteger você da melhor forma que pude. Perdoe-me por não ter sido mais corajoso em vida. Perdoe-me por ter guardado esses segredos. Mas saiba que cada ação que tomei foi por amor a você. Com todo o meu coração, para sempre seu, Henrique. Dobrei a carta cuidadosamente e a segurei contra meu peito, as lágrimas caindo livremente agora. Henrique sabia. Durante anos ele carregou esse peso sozinho, tentando me proteger, tentando reunir provas suficientes para que eu não pudesse negar a verdade quando finalmente a descobrisse. Olhei pela pequena janela do sótão. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Lá embaixo, podia ver a rua onde morei por mais de 30 anos, onde criei meus filhos, onde construí uma vida que pensei ser baseada em amor e confiança. Desci do sótão com a mala de Henrique, cada degrau pesado com o fardo do conhecimento que agora carregava. Coloquei tudo sobre a mesa da cozinha e fiquei apenas olhando para aqueles documentos por horas. A casa estava silenciosa demais. Um silêncio que antes me confortava, mas agora parecia opressor, carregado de verdades não ditas e anos de mentiras. Fiz um chá, mais por hábito do que por vontade, e sentei à mesa. Precisava decidir o que fazer. Não podia simplesmente fingir que não havia descoberto nada, mas também não sabia se tinha forças para o confronto que se aproximava. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Clarice. Irmã, você pode passar aqui amanhã? Surgiu uma emergência com os remédios. Preciso de um socorro. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Quantas vezes eu havia recebido mensagens idênticas? Quantas vezes corri para ajudá-la, preocupada, ansiosa para estar ao lado da minha irmã caçula em seu momento de necessidade. E tudo era mentira. Não respondi. Em vez disso, abri a pasta de conversas entre Clarice e meus filhos novamente. Precisava entender a extensão da traição. Precisava saber exatamente o que meus próprios filhos haviam feito. As mensagens datavam de 3 anos atrás, pouco antes de Henrique morrer. As primeiras eram sutis, Clarice sugerindo que eu tinha muito dinheiro guardado, que era hora dos filhos receberem sua parte da herança em vida.
Ela plantava sementes cuidadosamente, fazendo parecer que estava preocupada com o bem-estar de Roberto e Marina. Então as mensagens ficaram mais diretas. Clarice propondo que eles me convencessem a ajudá-la financeiramente, prometendo dividir uma porcentagem com eles. Sua mãe tem mais do que precisa, ela escreveu. Henrique sempre foi avarento, controlando cada centavo. Mas agora ele está fraco, doente. É hora de vocês garantirem o que é de direito. Roberto havia hesitado inicialmente. Eu podia ver nas mensagens dele, nas desculpas que dava. Mas Clarice era persistente, manipuladora. Ela começou a inventar histórias sobre como eu e Henrique não os valorizávamos, como guardávamos dinheiro egoístamente enquanto eles precisavam. Marina foi mais fácil de convencer. Ela sempre foi mais ambiciosa, mais preocupada com aparências e status. Quando Clarice mencionou a quantia que poderiam ganhar, Marina concordou quase imediatamente. Havia até um plano detalhado. Clarice instruindo meus filhos sobre o que dizer, como agir, quando pressionar. Visitem sua mãe toda semana, ela escreveu. Façam-na se sentir sozinha depois que Henrique morrer. Façam-na sentir que vocês são tudo o que ela tem. Então, quando ela estiver dependente emocionalmente de vocês, comecem a sugerir que ela deveria ajudar mais a família. Meu Deus, era tão calculado, tão frio. Cada visita dos meus filhos nos últimos anos, cada conversa preocupada sobre minha solidão, cada sugestão sobre ajudar a tia Clarice, tudo tinha sido parte de um plano. Lembrei-me de como, após a morte de Henrique, Roberto e Marina de repente começaram a me visitar com mais frequência. Na época, fiquei grata, pensando que finalmente havíamos nos aproximado depois da tensão dos últimos meses de vida de Henrique. Mas não era amor, era estratégia. Peguei meu celular e abri as últimas conversas que tive com meus filhos. Roberto havia me ligado há 2 dias, perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Marina me enviara uma foto dos netos ontem, dizendo que eles sentiam minha falta. Tudo parecia tão genuíno, tão real. Como pude não perceber que era teatro? O telefone tocou, me fazendo pular. Era Roberto. Por um instante, considerei atender. Mas o que eu diria? Não estava pronta. Deixei ir para a caixa postal. Minutos depois, uma mensagem dele. Mãe, tentei ligar. Está tudo bem? Marina e eu queríamos passar aí no fim de semana, levar as crianças. A gente sente sua falta. Antes, essa mensagem teria enchido meu coração de alegria. Agora, só me deixava nauseada. Eles sentiam minha falta ou sentiam falta do meu dinheiro? Levantei da mesa e caminhei até a sala. Nas paredes, fotografias de família me observavam. Roberto e Marina quando crianças, sorridentes e inocentes. Fotos do casamento de Roberto, do batizado de Marina. Momentos que eu acreditei serem sinceros, construídos sobre amor verdadeiro. Agora, olhava para aqueles rostos e me perguntava quando tudo havia mudado. Quando o amor se transformou em ganância. Havia uma foto específica que sempre foi minha favorita. Era do último aniversário de Henrique, poucos meses antes dele morrer. Estávamos todos juntos, eu, Henrique, Roberto, Marina, Clarice e os netos. Todos sorrindo para a câmera. Mas agora, olhando de perto, podia ver algo que não tinha notado antes. Os sorrisos de Roberto e Marina não chegavam aos olhos. Clarice tinha uma expressão quase triunfante. E Henrique, meu pobre Henrique, parecia cansado, triste, carregando o peso de segredos que o estavam matando. Sentei no sofá onde ele costumava se sentar para assistir às notícias todas as noites. Passei a mão no braço do sofá, podendo quase sentir sua presença. Você tentou me proteger, sussurrei para o ar vazio. Você sabia o que estava acontecendo e carregou isso sozinho. As lágrimas vieram novamente, mas dessa vez não eram apenas de tristeza. Havia raiva também. Raiva de Clarice por trair a confiança de sua própria irmã. Raiva dos meus filhos por escolherem dinheiro sobre a mãe. Raiva de mim mesma por ter sido tão cega. O celular tocou novamente. Clarice. Ignorei.
Ela ligou mais 2 vezes antes de desistir e enviar uma mensagem. Helena, estou preocupada. Você não está respondendo. Está tudo bem? Preciso mesmo falar com você sobre os remédios. Por favor, me responda. Olhei para a mensagem e pela primeira vez em 5 anos não senti aquele aperto no coração, aquela urgência de socorrer minha irmã. Senti apenas vazio e raiva. Meus dedos se moveram quase automaticamente, digitando uma resposta. Mas parei antes de enviar. Não. Não seria assim. Não através de mensagens. Essa conversa merecia ser feita pessoalmente, cara a cara. Eu queria ver os olhos deles quando os confrontasse com a verdade. Passei a noite sem dormir, planejando. Peguei todas as provas que Henrique havia reunido e organizei tudo cronologicamente. Fiz cópias de tudo: documentos, fotos, mensagens. Guardei os originais em um lugar seguro e separei as cópias em 3 envelopes. Um para Clarice, um para Roberto e um para Marina. Ao amanhecer, estava exausta, mas determinada. Tinha um plano. Convidaria os 3 para jantar aqui em casa, todos juntos, em 2 dias. Diria que tinha algo importante para discutir sobre o futuro da família, sobre a herança. Isso garantiria que todos viessem. E então, com todos presentes, revelaria tudo. Enviei mensagens individuais para cada um. Para Clarice: preciso falar com você sobre algo importante. Jantar aqui em casa quinta-feira, 19 horas. Por favor, não falte. Para Roberto e Marina, mensagens similares, adicionando: é sobre seu pai e sobre o futuro da família. Preciso de vocês 2 aqui. As respostas vieram rapidamente, todos confirmando presença, alguns com mensagens preocupadas perguntando se estava tudo bem, se havia algo errado. Respondi a todos da mesma forma: está tudo bem. Só preciso que estejam aqui. Durante os 2 dias seguintes, mantive distância. Não atendi ligações, respondi apenas mensagens essenciais. Usei esse tempo para processar tudo, para preparar mentalmente para o confronto que viria. Também visitei um advogado, levei cópias de tudo que Henrique havia reunido e expliquei a situação. O advogado, um senhor de uns 50 anos com um rosto gentil, me ouviu pacientemente. Senhora Helena, ele disse quando terminei, o que sua família fez é legalmente questionável. Há evidências claras de fraude e manipulação. Se a senhora quiser, podemos entrar com ações civis contra todos os envolvidos. Pensei sobre isso. Queria justiça? Queria ver minha irmã e meus próprios filhos pagarem legalmente pelo que fizeram? Parte de mim gritava que sim. Mas outra parte, a parte que ainda era mãe, irmã, que ainda lembrava dos bons momentos antes de tudo isso, hesitava. Quero guardar essa opção, disse finalmente. Mas primeiro, quero confrontá-los pessoalmente. Quero ouvir o que tem a dizer. O advogado assentiu. Compreendo. Mas tenha cuidado, senhora. Pessoas capazes de tal manipulação podem ser imprevisíveis quando confrontadas. E tenha em mente que a recuperação do dinheiro, mesmo com todas essas provas, pode ser um processo longo e complicado. Saí do escritório do advogado com uma cópia de tudo guardada em seu cofre, por segurança. Se algo acontecesse comigo, se tentassem me silenciar de alguma forma, havia alguém que sabia toda a verdade. Quinta-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Passei o dia preparando a casa, cozinhando. Era estranho, quase surreal, preparar um jantar sabendo que não seria uma reunião familiar normal. Fiz o prato favorito de Roberto, lasanha, e a sobremesa preferida de Marina, pudim. Para Clarice, preparei a salada especial que ela sempre elogiava. Parte de mim se perguntava por que estava fazendo isso. Por que me dava ao trabalho de prepará-los quando sabia o que viria a seguir? Talvez fosse uma última tentativa de normalidade antes de tudo desmoronar definitivamente. Às 7 da noite, tudo estava pronto. A mesa posta, a comida aquecendo, os envelopes escondidos no aparador da sala. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Coloquei meu vestido azul, o mesmo que usei no último aniversário de Henrique, e me olhei no espelho. A mulher que me encarava parecia mais velha do que os 64 anos, mas havia uma determinação em seus olhos que não estava lá antes. Clarice chegou primeiro,
pontualmente às 7. Ela me abraçou na porta, aquele abraço familiar que eu conhecia desde criança. Oi, tia irmã, disse ela sorrindo. Estava com saudades. Você andou tão distante esses dias. Observei-a cuidadosamente enquanto entrava. Ela estava bem vestida, com uma bolsa cara que reconheci como sendo de uma marca italiana. Seu cabelo estava recém-feito, unhas perfeitas. Nada nela sugeria alguém que lutava financeiramente ou que estava doente. Como eu não tinha visto isso antes? Você está linda, Clarice, eu disse. E não era mentira. Ela estava linda, às custas do meu dinheiro. Ah, consegui uma promoção na loja, ela disse rapidamente. Finalmente as coisas estão melhorando um pouco, mas os remédios ainda pesam muito no orçamento. Assenti sem dizer nada, convidando-a para sentar na sala. 15 minutos depois, Roberto e Marina chegaram juntos, acompanhados dos cônjuges e das crianças. Não esperava as crianças, mas não podia mandá-las embora agora. Teria que fazer isso funcionar. Vovó! Os netos correram para me abraçar e meu coração se apertou. Eles eram inocentes em tudo isso. Não tinham culpa dos pecados dos pais. Olá, meus amores! Abracei cada um deles, sentindo lágrimas ameaçarem cair. Que tal vocês brincarem lá no quarto enquanto os adultos conversam? Deixei alguns brinquedos novos lá. As crianças saíram correndo, animadas, e me virei para os adultos. Roberto me deu um abraço rápido, Marina um beijo no rosto. Seus cônjuges, Paulo e Sandra, cumprimentaram-me educadamente. Eu me perguntava se eles sabiam de algo. Então, mãe, disse Roberto, sentando-se no sofá. Você nos deixou preocupados com essa convocação misteriosa. Está tudo bem? Vamos jantar primeiro, eu disse, mantendo minha voz firme. Depois conversamos. O jantar foi uma tortura. Todos comiam e conversavam normalmente, como se fôssemos uma família feliz e unida. Clarice contou uma história engraçada sobre algo que aconteceu em seu trabalho. Marina falou sobre os planos de viagem para as férias. Roberto discutiu sobre o novo projeto na empresa dele. E eu apenas observava, vendo-os com novos olhos, me perguntando como conseguiam sentar à minha mesa, comer minha comida, sorrir para mim, sabendo o que estavam fazendo. Quando terminamos a sobremesa e as crianças voltaram para o quarto para brincar, chegou a hora. Meu estômago estava revirado, mas não podia mais adiar. Preciso falar com vocês sobre algo, comecei, mantendo minha voz calma. Algo que descobri recentemente e que muda tudo. Vi Roberto e Marina trocarem olhares rápidos. Clarice inclinou a cabeça, curiosa, mas com um leve franzir na testa. O que aconteceu, mãe? Perguntou Marina. Levantei e peguei os 3 envelopes do aparador. Coloquei um na frente de cada um deles, Clarice, Roberto e Marina. Paulo e Sandra observavam confusos. Abram, eu disse. Houve um momento de hesitação antes que começassem a abrir os envelopes. Vi as expressões mudarem conforme folheavam os documentos. Clarice empalideceu dramaticamente. Roberto fechou os olhos como se estivesse sentindo dor física. Marina começou a tremer, as folhas balançando em suas mãos. Helena, eu posso explicar? Clarice começou, mas levantei minha mão silenciando-a. Não, minha voz saiu mais forte do que eu esperava. Não agora. Primeiro, vocês vão me ouvir. Vocês me devem isso. O silêncio na sala era absoluto. Até as crianças no quarto pareciam ter parado de fazer barulho, como se sentissem a tensão. Durante 5 anos, comecei. Desde que Henrique morreu, enviei R$ 500 por mês para você, Clarice. R$ 30 mil no total. Isso sem contar os anos anteriores, quando meu marido ainda era vivo. Dinheiro que economizei da minha aposentadoria, da pensão dele, sacrificando minhas próprias necessidades porque acreditei que você estava doente, que precisava de ajuda. Clarice abriu a boca, mas fechou novamente quando me viu balançar a cabeça. Você me mostrou recibos falsos, inventou consultas médicas que nunca aconteceram, criou uma doença imaginária. E enquanto eu passava aperto, cortando gastos, preocupada com você, você estava viajando, comprando imóveis, vivendo uma vida de luxo às minhas custas. Virei-me para meus filhos. Roberto não conseguia me olhar nos olhos. Marina estava chorando silenciosamente. E vocês 2?
Minha voz falhou por um momento, mas me forcei a continuar. Meus próprios filhos. Vocês não apenas permitiram isso, como participaram ativamente. Dividiram o dinheiro que sua tia roubou de mim. Conspiraram contra sua própria mãe. Mãe, por favor, tentou Roberto. Quanto? Eu o interrompi. Quanto vocês ganharam com isso? Quanto vale a traição à sua mãe? Nós não pensamos nisso como traição. Marina finalmente falou, com a voz quebrada. A tia Clarice disse que você tinha muito dinheiro guardado, que o pai era avarento, que... Que mentira, cortei. Seu pai guardou cada centavo pensando no futuro, no nosso futuro. Ele trabalhou até ficar doente para nos dar segurança. E vocês acreditaram em uma mentirosa em vez de confiar em mim, em nós. Clarice estava chorando agora, lágrimas dramáticas escorrendo pelo rosto. Helena, por favor, deixe-me explicar. Eu estava desesperada, eu precisava... Você não precisava de nada. Minha voz ecoou pela sala. Você tem 2 apartamentos alugados. Você viajou para Paris, para Portugal, para o Caribe. Você comprou roupas de marca, jantou em restaurantes caros. Tudo com meu dinheiro. Dinheiro que você roubou através de mentiras. Paulo e Sandra estavam visivelmente chocados, olhando para seus cônjuges com expressões de confusão e horror. Obviamente, eles não sabiam de nada. Roberto, Paulo falou pela primeira vez, sua voz carregada de decepção. Diga-me que isso não é verdade. Diga-me que você não fez isso com sua mãe. Roberto cobriu o rosto com as mãos. Nós... Foi um erro. Não devíamos ter... Um erro? Repeti, incrédula. Um erro é esquecer um aniversário. Um erro é chegar atrasado para o jantar. Conspirar para roubar sua própria mãe durante anos não é um erro. É uma escolha deliberada e cruel. Marina estava soluçando agora. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. A tia Clarice foi tão convincente, ela disse que você tinha tanto dinheiro que não faria diferença para você. Fez diferença! Gritei, deixando toda a dor e raiva finalmente saírem. Cada real fez diferença. Economizei em remédios para mim mesma. Parei de fazer coisas que gostava. Vivi com menos para que vocês pudessem viver com mais. E isso não significou nada para vocês. O silêncio que se seguiu foi devastador. Pude ouvir o tic-tac do relógio na parede, o som das crianças brincando no quarto, alheias à destruição acontecendo na sala. Clarice foi a primeira a tentar falar novamente. Helena, eu sei que não há desculpa para o que fiz. Eu sei disso. Mas, por favor, tente entender. Eu estava com inveja. Durante toda a nossa vida, você sempre teve mais. Você tinha um bom casamento, filhos maravilhosos, uma casa bonita. Eu tinha... nada. E quando percebi que podia ter pelo menos um pouco do que você tinha, então você roubou de mim, completei, minha voz fria. Não pediu, não trabalhou para conquistar. Roubou, da sua própria irmã, e arrastou meus filhos para baixo com você. Roberto finalmente levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. Mãe, eu não tenho defesa. O que fizemos foi imperdoável. Mas, por favor, saiba que eu me odeio por isso. Toda vez que te via, toda vez que você me abraçava e dizia que me amava, eu morria um pouco por dentro. E ainda assim continuou, observei. Mês após mês, sabendo que estava errado, você continuou. Eu fui fraco, admitiu ele. A tia Clarice, ela é muito manipuladora. Ela sabia exatamente o que dizer para fazer parecer que não estávamos fazendo nada de errado. Não coloque isso só nela! Marina de repente explodiu. Nós sabíamos, no fundo todos sabíamos que estava errado. Mas o dinheiro era fácil. E quanto mais ganhávamos, mais difícil era parar. A honestidade brutal de Marina, embora dolorosa, era pelo menos real. Não havia desculpas ali, apenas a verdade nua e crua. Eles sabiam que estava errado e fizeram mesmo assim. Sandra, a esposa de Roberto, levantou-se abruptamente. Eu não posso ficar aqui ouvindo isso, disse ela com lágrimas nos olhos. Roberto, como você pôde? Sua mãe? Ela olhou para mim, depois de volta para o marido. Eu não sabia de nada disso. Senhora Helena, eu juro que não sabia.
Eu sei, Sandra, eu disse gentilmente. Você não está sendo culpada por nada. Paulo também parecia prestes a explodir. Marina, nós conversamos sobre pedir dinheiro emprestado para sua mãe várias vezes. Você sempre disse que não queria incomodá-la, e o tempo todo você estava... Ele não conseguiu terminar a frase. Era diferente. Marina tentou explicar fracamente. Não era pedir emprestado. Era roubar, completei por ela. Pode chamar pelo nome certo, Marina. Você roubou de mim. Clarice se levantou, tentando pegar minha mão. Helena, por favor, somos irmãs, somos família, podemos resolver isso, podemos... Afastei-me dela. Família? Você perdeu o direito de usar essa palavra. Família não faz o que você fez. Família não manipula, não mente, não rouba. O que você vai fazer? A voz de Roberto era pequena, quase infantil. Você vai chamar a polícia? Olhei para ele, para esse homem de 36 anos que eu dei à luz, que criei, que amei incondicionalmente. E me perguntei quando ele havia se transformado em alguém capaz disso. Não sei, admiti. Já consultei um advogado, tenho todas as provas necessárias para processar civilmente os três. Posso tentar recuperar o dinheiro, posso tornar isso público. Mas sabe o que me impede? Não é o amor. Esse amor foi traído e quebrado. São as crianças ali no quarto. São meus netos que não pediram para ter pais corruptos e uma tia-avó mentirosa. Eles não merecem ver a família destruída assim. Então você vai nos perdoar? Clarice perguntou, uma centelha de esperança em sua voz. Perdoar? Ri amargamente. Não, Clarice, não vou perdoar, pelo menos não agora, talvez nunca, mas vou lhes dar uma escolha. Todos me olharam, esperando. Vocês têm 3 opções, eu disse, mantendo minha voz firme. A primeira, cada um de vocês me devolve cada centavo que tiraram de mim. Não sei quanto Roberto e Marina receberam exatamente, mas você, Clarice, deve pelo menos R$ 30.000. Se pagarem tudo de volta em 6 meses, eu considerarei o assunto encerrado financeiramente. Mas ainda assim, nossa relação nunca mais será a mesma. Mãe, 6 meses é impossível, começou Roberto. Então escolham a segunda opção, interrompi. Eu processo vocês. Uso todas essas provas que Henrique tão cuidadosamente reuniu. Isso virá a público. Seus empregadores saberão, seus amigos saberão, toda a comunidade saberá que vocês roubaram de uma viúva idosa. E ainda assim, pode ser que eu não recupere todo o dinheiro, mas pelo menos terei justiça. E a terceira? Marina perguntou em voz baixa. A terceira é um meio-termo. Vocês me devolvem o que puderem, o que for razoável dentro de suas capacidades, mas cortamos todos os laços. Eu não os quero mais na minha vida. Não quero visitas, não quero ligações, não quero nada que não seja estritamente necessário relacionado às crianças. E mesmo as crianças, eu só verei em ocasiões especiais, com supervisão. O silêncio era ensurdecedor. Clarice havia se deixado cair no sofá, chorando descontroladamente. Roberto estava pálido como um fantasma. Marina soluçava nos braços de Paulo. Não é justo, Clarice finalmente disse. Você não pode simplesmente nos expulsar da sua vida. Somos família, Helena. Somos tudo que temos. Não é justo? Repeti, sentindo a raiva borbulhar novamente. Vocês querem falar sobre o que é justo? Não foi justo Henrique morrer carregando o peso desse segredo. Não foi justo eu passar anos pensando que estava ajudando minha irmã quando estava apenas financiando sua ganância. Não foi justo meus próprios filhos me traírem. Então não venha me falar sobre o que é justo. Roberto se levantou, cambaleando ligeiramente. Sandra o observava com uma mistura de pena e repulsa. Mãe, quanto tempo temos para decidir? 1 semana, eu disse. 1 semana a partir de hoje. E enquanto decidem, quero que pensem em algo. Henrique sabia. Ele descobriu tudo e guardou essas provas para me proteger. Ele morreu sabendo que as pessoas que deveria ter amado e confiado nele o estavam traindo. Imaginem como foi isso para ele. Imaginem a dor que ele sentiu. Marina soluçou mais alto.
Papai sabia? Ele sabia e não disse nada? Ele tentou, eu disse, minha voz suavizando um pouco. Ele tentou conversar com vocês, mas Clarice já havia plantado as sementes de dúvida. Já havia feito vocês acreditarem que ele era controlador, que era ele que estava errado, e vocês escolheram acreditar nela. Eu não sabia, Marina começou. Vocês não quiseram saber, corrigi. É diferente. Vocês escolheram não questionar, não duvidar, porque era mais conveniente, mais lucrativo acreditar nas mentiras. Peguei minha bolsa do aparador. Agora, quero que todos saiam da minha casa. Levem as crianças e vão. Uma semana vocês 3. Decidam o que vão fazer. Helena, por favor. Clarice tentou mais uma vez. Saia, eu disse apontando para a porta. Saia da minha casa agora. Foi Sandra quem tomou a iniciativa de buscar as crianças. Paulo ajudou, ambos parecendo ansiosos para escapar daquela situação. As crianças saíram confusas, perguntando por que estavam indo embora tão cedo. A vovó não está se sentindo bem, querido, ouvi Sandra dizer ao filho. Era uma mentira bondosa, melhor do que a verdade. Quando finalmente saíram, fechei a porta e encostei nela, deixando meu corpo escorregar até o chão. As lágrimas que eu havia segurado durante todo o confronto finalmente vieram, violentas e libertadoras. Chorei pela família que perdi, pelo marido que morreu guardando segredos dolorosos, pela ingenuidade que me fez ser enganada durante tanto tempo. Mas no meio da dor havia também um estranho senso de liberdade. A verdade estava exposta. Não havia mais mentiras, não havia mais teatro. Por mais doloroso que fosse, era real. E havia poder nisso. Fiquei ali no chão da entrada por um longo tempo antes de finalmente me levantar e limpar a mesa do jantar. A comida mal tocada foi para o lixo. A mesa foi limpa. A casa ficou em silêncio novamente, mas dessa vez era um silêncio diferente. Não estava mais carregado de segredos não ditos. Fui até o quarto e peguei o envelope que Henrique havia deixado com o advogado dele, aquele que só deveria ser aberto após sua morte. Dentro havia uma última carta, uma que eu não tinha lido completamente antes porque era muito doloroso. Minha querida Helena, Lia. Se você está lendo isto, significa que finalmente descobriu tudo. Sei o quanto deve estar doendo, sei como deve se sentir traída, não apenas por sua irmã e filhos, mas também por mim, por ter guardado isso de você durante tanto tempo. Mas precisa entender que cada dia que passei, sem lhe contar, foi torturante para mim. Queria protegê-la da dor, queria dar-lhe um último período de paz antes que tudo desmoronasse. Foi egoísta da minha parte? Talvez, mas era o único jeito que eu sabia de amá-la. Agora você tem escolhas a fazer. E sei que escolhas não são fáceis, mas quero que saiba uma coisa. Você é mais forte do que pensa. Você é mais resiliente do que imagina. E você merece ser feliz, mesmo que essa felicidade venha sem as pessoas que você esperava ter ao seu lado. Não deixe que a culpa a consuma. Nada disso é culpa sua. Você não foi tola ou ingênua. Você foi bondosa e confiante, duas qualidades maravilhosas que pessoas ruins escolheram explorar. Isso fala sobre o caráter delas, não do seu. Se decidir cortar laços, eu apoio você. Se decidir perdoar, eu também apoio. Mas qualquer que seja a sua decisão, faça-a por você, não por obrigação ou por medo de ficar sozinha. Você nunca está sozinha, meu amor. Eu sempre estarei com você, em cada memória boa que compartilhamos, em cada lição que aprendemos juntos. Viva sua vida plenamente, Helena. Viva sem medo, sem culpa. Você merece isso. Com todo o meu amor, sempre e para sempre, Henrique. Dobrei a carta cuidadosamente e a segurei contra meu coração. Obrigada, sussurrei. Obrigada por me proteger, mesmo quando isso significava carregar um fardo tão pesado sozinho. Os dias seguintes foram os mais solitários que já vivi. Meu telefone tocava constantemente. Clarice tentando explicar, Roberto pedindo para conversarmos, Marina enviando mensagens longas cheias de desculpas e justificativas. Ignorei a maioria.
Não estava pronta para mais conversas, mais manipulações, mais desculpas vazias. Sandra apareceu na minha porta no terceiro dia. Quando abri, ela estava sozinha, com os olhos vermelhos e inchados. Senhora Helena, começou ela, sei que não tenho direito de estar aqui, mas preciso que saiba que estou do seu lado. O que Roberto fez? Não tenho palavras. Estou considerando seriamente o que isso significa para nosso casamento. Convidei-a para entrar. Fizemos chá e sentamos na cozinha. Duas mulheres traídas pelos homens que amávamos, embora de formas diferentes. Roberto está destruído, ela disse, não como desculpa, mas como informação. Mal tem dormido, mal tem comido. Ele finalmente percebeu o que perdeu. Espero que sim, eu disse sem amargura, apenas tristeza. Mas perceber tarde demais não desfaz o dano. Eu sei. E não vim aqui para defender ele. Vim aqui porque você merece saber que nem todos na família concordam com o que foi feito. Eu não sabia de nada, senhora Helena. E se soubesse, teria impedido. Eu acredito em você, Sandra. Você sempre foi uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa mãe. Essa situação não reflete você. Ela começou a chorar. As crianças perguntam por você. Querem saber por que não podem ver a vovó. O que eu digo para eles? A pergunta me partiu o coração. Meus netos, inocentes em tudo isso, mas que sofreriam as consequências das ações dos pais. Diga a verdade de uma forma que eles possam entender, sugeri. Que a vovó está passando por um momento difícil, que precisa de um tempo, mas que os ama muito. Você vai mesmo cortá-los da sua vida? Sandra perguntou suavemente. Eles são crianças, Helena. Eles não têm culpa. Eu sei que não têm, e é por isso que essa decisão é tão difícil. Mas como posso continuar tendo Roberto e Marina na minha vida, vendo-os regularmente através das crianças, sabendo o que fizeram? Não sei se tenho essa força. Sandra assentiu, compreendendo. E se houvesse uma forma de você ver os netos sem necessariamente ter que interagir com Roberto e Marina? Eu poderia trazer as crianças, com supervisão se você quiser. A oferta me tocou profundamente. Você faria isso? Mesmo que isso criasse tensão no seu casamento? Meu casamento já está em tensão, ela disse com tristeza. E, sinceramente, não sei se vai sobreviver a isso. Mas, independentemente do que aconteça entre mim e Roberto, você não merece perder seus netos por causa dos erros dele. Eu preciso pensar sobre isso, admiti. Mas obrigada, Sandra. Obrigada por se importar. Depois que ela saiu, sentei na sala pensando em suas palavras. As crianças. Sempre voltava às crianças. Elas eram inocentes, mas eram também uma ligação permanente com pessoas que haviam me traído. Seria possível separar as duas coisas? No quinto dia, recebi uma visita inesperada. Era Dona Amélia, minha antiga vizinha que havia se mudado há 2 anos. Ela era uma senhora de 70 e poucos anos, sempre gentil e sábia. Soube pelo bairro o que aconteceu, ela disse, entrando com uma travessa de biscoitos caseiros. Notícias viajam rápido em comunidades pequenas. Vim ver como você está. Não me surpreendi que a história tivesse se espalhado. Em uma cidade pequena como a nossa, segredos não duravam muito. Estou sobrevivendo, disse honestamente. Alguns dias são melhores que outros. Dona Amélia assentiu sabiamente. Passei por algo parecido há muitos anos. Minha própria filha me roubou. Falsificou minha assinatura para tirar dinheiro da minha conta. Foi devastador. O que você fez? Perguntei, curiosa. Primeiro fiquei furiosa, depois devastada. Depois cortei contato completamente. Durante 3 anos não falei com ela. Ela tentava se aproximar, enviava cartas, ligava, eu ignorava tudo. E depois? Depois percebi que estava me machucando tanto quanto estava machucando ela. A raiva estava me consumindo por dentro. Não estava vivendo, estava apenas existindo em um estado constante de ressentimento. Então, decidi perdoar. Não porque ela merecesse, mas porque eu precisava. Ela devolveu o dinheiro? Dona Amélia balançou a cabeça. Não. Ela nunca teve condições de devolver tudo, mas eventualmente pagou o que pôde. O perdão não foi sobre o dinheiro.
foi sobre liberar a mim mesma da prisão do ressentimento. Você se arrepende de ter perdoado? Nunca. Minha filha e eu nunca voltamos a ter o relacionamento que tínhamos antes. Há uma cicatriz que nunca vai embora completamente, mas há paz também. E aos 70 e tantos anos, posso dizer que a paz vale mais que a vingança. As palavras de Dona Amélia ficaram comigo muito depois que ela saiu. Perdão. Era uma palavra tão carregada, tão complexa. Significava deixar que saíssem impunes? Significava fingir que nada havia acontecido? No sexto dia, recebi um envelope grosso no correio. Era de Clarice. Dentro havia um cheque de 10 mil reais e uma carta longa, escrita à mão. Helena, começava. Não espero que você aceite este dinheiro como pagamento suficiente pelo que fiz. Sei que devo muito mais. Este é apenas o começo. Vendi um dos meus apartamentos. O processo está em andamento e, quando concluir, você receberá o resto. Passo meus dias pensando em como cheguei a este ponto. Como me tornei alguém capaz de trair minha própria irmã. A inveja, a ganância, são palavras tão feias, mas são a verdade. Sempre te invejei, Helena. Desde crianças, você sempre pareceu ter tudo. Os pais te amavam mais, você era mais bonita, mais inteligente. Quando você se casou com Henrique, um homem tão maravilhoso, e eu terminei sozinha, a inveja cresceu. Não é desculpa. Nada justifica o que fiz. Mas é a verdade. E precisa saber que, apesar de tudo, eu realmente te amo. Você sempre foi minha irmã mais velha, minha protetora. E eu destruí isso. Destruí a única família de verdade que tinha. Não peço perdão. Não mereço. Peço apenas que você acredite que estou arrependida de verdade. Que, se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Que cada centavo que peguei de você é uma pedra no meu coração, lembrando-me do quanto eu falhei como pessoa e como irmã. Com arrependimento sincero, sua irmã, Clarice. Segurei o cheque, esse pedaço de papel que representava apenas 1/3 do que ela me devia. Era um começo? Era suficiente? Não sabia. No 7º dia, Roberto e Marina apareceram juntos. Quando abri a porta, ambos pareciam ter envelhecido anos em apenas uma semana. Roberto estava com a barba por fazer, olhos fundos. Marina tinha perdido peso. Seu rosto estava pálido e tenso. Mãe, Roberto começou, com a voz rouca. Podemos entrar? Por favor. Hesitei, mas finalmente dei passagem. Sentamos na mesma sala, onde uma semana atrás eu havia revelado tudo. Parecia uma eternidade atrás. Tomamos nossa decisão, Marina disse. Vamos devolver tudo. Não sabemos ainda quanto exatamente recebemos ao longo dos anos, mas estamos fazendo as contas e vamos pagar cada centavo. Vai levar tempo, Roberto acrescentou. Talvez anos, mas vamos pagar. E também aceitamos a terceira opção que você propôs. Se você quiser nos manter à distância, respeitaremos isso. Mas tem uma coisa que precisamos que você saiba, Marina continuou, lágrimas correndo pelo rosto. Não estamos fazendo isso para ganhar seu perdão ou para voltar a ter o relacionamento que tínhamos. Sabemos que isso está perdido para sempre. Estamos fazendo isso porque é o certo, porque finalmente entendemos a gravidade do que fizemos. Roberto puxou alguns papéis do bolso. Estas são nossas contas. Calculamos que, entre os dois, recebemos cerca de 18 mil reais ao longo de 3 anos. É nojento ver escrito assim, ver quanto ganhamos traindo você. Não temos tudo agora, Marina admitiu. Mas temos isso. Ela colocou um cheque na mesa, 5 mil reais. É tudo que conseguimos reunir em uma semana. O resto virá em pagamentos mensais. Fizemos um plano. 1.000 reais por mês até quitar tudo. Olhei para os cheques. O de Clarice e agora este de meus filhos. 15 mil reais recuperados, 18 mil ainda por vir de Roberto e Marina e mais 20 mil que Clarice prometeu quando vendesse o apartamento. 53 mil reais no total. Mais do que eu havia perdido, porque eles estavam contando juros e calculando os valores desde antes da morte de Henrique. E os juros? Perguntei. Não porque me importasse tanto com o dinheiro,
mas porque queria ver se eles realmente entendiam a magnitude do que haviam feito. Incluídos, Roberto disse. Calculamos tudo, cada centavo que tiramos de você, com juros compostos ao longo dos anos. Paulo e eu estamos vendendo nosso carro, Marina acrescentou. Vamos conseguir mais dinheiro assim. Eu também estou procurando um segundo emprego. Sandra ofereceu ajudar com as crianças para que eu possa fazer horas extras, disse Roberto. Embora não sei se nosso casamento vai sobreviver a isso. Havia algo diferente neles. Não era apenas arrependimento. Era vergonha genuína. Era a compreensão real do que haviam perdido. Tem uma coisa que preciso saber, eu disse. No fundo, quando estavam fazendo isso, quando estavam recebendo esse dinheiro, vocês realmente acreditavam nas mentiras de Clarice sobre mim? Ou sabiam que eram mentiras e escolheram acreditar porque era conveniente? Foi Marina quem respondeu, sua voz apenas um sussurro. No começo queríamos acreditar, era mais fácil assim. Mas com o tempo... Sim, mãe, sabíamos. Sabíamos que estava errado. Sabíamos que você não era a pessoa que a tia Clarice descrevia. Mas o dinheiro... Ficou mais fácil ignorar nossa consciência a cada mês. E eu me odeio por isso, Roberto acrescentou. Me odeio por ter valorizado o dinheiro mais que minha mãe. Me odeio por ter falhado com o pai que nos criou para ser melhores que isso. E me odeio por estar fazendo minhas filhas crescerem sem a avó porque eu fui um covarde e um ladrão. A honestidade deles era brutal, mas necessária. Pelo menos não havia mais mentiras, não havia mais desculpas. Sentei-me em silêncio por um longo momento, apenas observando meus filhos, esses adultos que eu havia criado, que eu conhecera como bebês, crianças, adolescentes. Quando eles haviam se transformado em estranhos capazes de tal traição? Ou sempre foram assim e eu simplesmente não quis ver? Aceito os cheques, eu disse finalmente. Aceito o plano de pagamento, mas quanto ao resto, preciso de mais tempo. Não estou pronta para simplesmente voltar ao normal e fingir que nada aconteceu. Não esperamos que esteja, Marina disse rapidamente. Não esperamos que nos perdoe, mãe. Só esperamos que um dia, talvez, você possa olhar para nós sem sentir nojo. Quanto às crianças, continuei. Sandra me ofereceu trazê-las para visitas supervisionadas. Acho que é um bom começo. Não quero que elas paguem pelos erros dos pais, mas também não estou pronta para grandes reuniões familiares. Isso é mais do que merecemos, Roberto disse, e eu podia ver que ele estava falando sério. Eles ficaram mais alguns minutos, sem muita coisa para dizer. O que havia para dizer, afinal? Todas as palavras importantes já haviam sido ditas. Quando finalmente saíram, senti um estranho misto de alívio e tristeza. Alívio porque pelo menos eles estavam tentando fazer o certo, mesmo que tarde demais. Tristeza porque sabia que nunca mais teríamos o que tínhamos antes. No 8º dia, dia do prazo que eu havia dado, acordei cedo. O sol entrava pela janela do quarto, iluminando a foto de casamento minha e de Henrique na mesinha de cabeceira. Peguei a moldura e estudei nossos rostos jovens, cheios de esperança e amor. Você sabia que isso aconteceria, falei com a foto. Sabia que quando eu descobrisse a verdade, teria que tomar decisões difíceis. Deixou-me as ferramentas, as provas, mas deixou as decisões para mim. Foi cruel e bondoso ao mesmo tempo. Levantei e me preparei para o dia. Tinha uma última reunião marcada, com o advogado. Precisava colocar tudo em ordem legal, garantir que os pagamentos fossem documentados, proteger-me caso alguém decidisse não cumprir com o acordado. No escritório do advogado, entreguei todos os cheques e o plano de pagamento que Roberto e Marina haviam elaborado. O advogado revisou tudo cuidadosamente. É um bom começo, senhora Helena, ele disse. Pelo menos demonstra que eles estão levando a sério. Vou preparar documentos oficiais. Se alguém falhar em pagar, teremos base legal para agir. Há outra coisa, eu disse. Quero atualizar meu testamento. Quero garantir que, se algo acontecer comigo, esse dinheiro vá para as crianças, meus netos. Não para Roberto ou Marina diretamente, mas para um fundo educacional para as crianças. Sábia decisão, o advogado concordou. E quanto à sua irmã? Ela está fora do testamento, respondi firmemente.
Eu tinha deixado uma pequena quantia para ela, uma lembrança familiar. Não mais. Tudo vai para as crianças agora. Assinei os novos documentos, sentindo um peso sair dos meus ombros. Pelo menos agora, se algo acontecesse comigo, Clarice não poderia tentar reivindicar nada, e meus netos estariam protegidos. Voltando para casa, passei pela casa de Clarice. Parei o carro em frente, apenas observando. A casa parecia menor de alguma forma, menos impressionante. Durante tanto tempo, eu havia acreditado que minha irmã lutava para manter aquela casa, para pagar suas contas. Agora sabia a verdade. Ela vivia confortavelmente, melhor do que eu, às minhas custas. Ela saiu na varanda como se sentisse que eu estava ali. Nossos olhos se encontraram. Ela levantou a mão em um gesto hesitante, meio aceno, meio súplica. Não retribuí. Apenas olhei para ela por um longo momento antes de seguir em frente. De volta em casa, sentei na varanda com uma xícara de chá. Era uma tarde agradável, com uma brisa suave. O tipo de tarde que Henrique e eu costumávamos aproveitar juntos, sentados lado a lado, às vezes conversando, às vezes apenas curtindo a presença um do outro em silêncio confortável. Sinto sua falta, falei para o ar. Mais agora do que nunca. Você sempre soube o que dizer, como me fazer sentir melhor. O que você diria agora se estivesse aqui? Como que em resposta, uma memória veio à mente. Foi cerca de 10 anos atrás. Tivemos uma grande discussão sobre um amigo que nos havia traído. Eu queria cortar contato completamente, mas Henrique argumentou por uma segunda chance. Helena, ele havia dito, segurando minha mão. Raiva é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Não digo para esquecer ou confiar cegamente de novo, mas perdoar, verdadeiramente perdoar, não é sobre eles, é sobre liberar a si mesma. Na época, achei que ele estava sendo ingênuo, mas agora, sentada sozinha em minha varanda, comecei a entender. A raiva que eu carregava estava me pesando, me consumindo. Não estava machucando Clarice, Roberto ou Marina. Estava machucando a mim mesma. Perdoar não significava esquecer. Não significava restaurar os relacionamentos como eram. Não significava confiar novamente cegamente. Significava escolher não deixar o veneno da traição continuar envenenando minha vida. Naquela noite, escrevi 3 cartas. Uma para Clarice, uma para Roberto e uma para Marina. A carta para Clarice dizia: Clarice, aceito seu arrependimento porque acredito que é genuíno. Aceito seu dinheiro porque é meu por direito. Mas não aceito você de volta na minha vida como era antes. Você é minha irmã de sangue, mas não mais de coração. Talvez um dia isso mude. Talvez não. Só o tempo dirá. Mas saiba que não sinto mais raiva. Sinto apenas tristeza pelo que poderia ter sido e não foi. Para Roberto. Filho, você quebrou minha confiança de uma forma que talvez nunca possa ser completamente restaurada. Mas você é meu filho, e parte de mim sempre vai amá-lo, mesmo através da dor. Vou deixar a porta entreaberta, não escancarada, mas também não trancada. Cabe a você provar ao longo do tempo, através de ações e não palavras, que merece que essa porta se abra um pouco mais. Para Marina. Filha, sua honestidade brutal sobre saber que estava errado e fazer mesmo assim foi difícil de ouvir, mas necessária. Pelo menos agora, não há mais mentiras entre nós. Como disse ao seu irmão, a porta não está trancada, mas também não está aberta. Você precisa provar que mudou, e isso levará tempo, muito tempo. Coloquei as cartas em envelopes e as guardei. Enviaria amanhã. Por hoje, estava exausta emocionalmente. 2 semanas depois, Sandra trouxe meus netos para uma visita. Havia combinado algumas regras. Ela ficaria o tempo todo. As crianças não poderiam mencionar os pais, a não ser que eu perguntasse, e a visita seria curta, apenas 2 horas. Quando vi meus netinhos correndo em minha direção, meu coração se encheu de uma alegria que eu não sentia há semanas. Vovó! Eles gritaram, pulando em meus braços. Oi, meus amores! Abracei-os forte, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. Senti tanto a falta de vocês. Passamos a tarde brincando, pintando, lendo histórias.
Sandra permaneceu discreta no fundo, permitindo-nos ter nosso momento, mas sempre presente como prometido. Quando chegou a hora de irem embora, a neta mais velha, Sofia, de 6 anos, me perguntou: Vovó, quando você vai visitar nossa casa de novo? A pergunta me pegou desprevenida. Não sei, querida. Por enquanto vocês virão visitar a vovó aqui, está bem? Mas eu sinto falta das suas visitas, ela disse, seus olhinhos grandes me olhando com tanta inocência. O papai fica triste, ele chora às vezes. Meu coração se apertou. Às vezes os adultos passam por momentos difíceis, expliquei gentilmente. Mas o papai tem a mamãe Sandra, e vocês dois, ele vai ficar bem. Depois que foram embora, sentei sozinha na sala, ainda sentindo o calor dos abraços das crianças. Elas eram inocentes, não tinham pedido para nascer nessa situação complicada. E talvez, apenas talvez, elas fossem a ponte que eventualmente poderia reconstruir algo com Roberto e Marina. Não o que tínhamos antes, mas algo novo, honesto, real. Os meses que se seguiram trouxeram uma rotina nova e estranha. Todo mês, recebia os depósitos de Roberto e Marina, R$ 1.000, como prometido. Clarice conseguiu vender seu apartamento e me enviou mais R$ 15.000 de uma vez, ficando devendo apenas R$ 5.000, que ela pagaria em parcelas. As visitas com os netos continuaram, quinzenalmente. Sandra era fiel em trazê-las, e aos poucos fui me permitindo relaxar nesses momentos, aproveitar genuinamente a companhia das crianças sem o peso constante da traição em minha mente. Roberto me enviava mensagens mensais, atualizações breves sobre as crianças, sobre o pagamento, sobre como estava indo. Eram mensagens curtas, respeitosas, sem pedir nada em troca. Pagamento feito hoje. As meninas estão bem. Espero que você também esteja bem. Marina escreveu cartas mais longas. Falava sobre sua terapia. Sim, ela começou a fazer terapia para entender por que havia feito o que fez. Falava sobre como estava aprendendo a lidar com dinheiro de forma saudável, sobre como o casamento com Paulo estava passando por um período difícil, mas eles estavam tentando salvar. Clarice manteve distância, respeitando o que eu havia pedido. Via-a ocasionalmente no mercado ou na rua, e trocávamos acenos educados, mas não mais que isso. Ouvi pelos vizinhos que ela havia voltado a trabalhar em tempo integral, que estava vivendo uma vida mais modesta. 6 meses após a revelação, recebi uma ligação inesperada. Era Paulo, o marido de Marina. Senhora Helena, ele começou parecendo nervoso. Sei que não tenho direito de ligar, mas é o aniversário de 50 anos da Marina na próxima semana. Ela não sabe que estou ligando, provavelmente ficaria brava se soubesse. Mas ela sente tanto sua falta. Ela chora toda noite antes de dormir. E eu sei que ela não merece seu perdão. Sei que ela te machucou terrivelmente. Mas você consideraria vir? Não seria uma festa grande, apenas família próxima. Eu entenderia completamente se você dissesse não. Fiquei em silêncio por um longo momento. 50 anos. Minha filha estava fazendo 50 anos. Eu havia estado em todos os seus aniversários desde que ela nasceu. Até este ano. Eu preciso pensar sobre isso, disse finalmente. Claro, eu entendo. Só obrigado por considerar. Desliguei e fiquei olhando para o telefone. Ir significaria dar um passo em direção à reconciliação. Significaria ver não apenas Marina, mas provavelmente Roberto também. Talvez até Clarice, se ela fosse convidada. Estava pronta para isso? Naquela noite, fui ao cemitério pela primeira vez em meses. Ajoelhei-me diante do túmulo de Henrique, limpando algumas folhas que haviam caído sobre a lápide. Não sei o que fazer, confessei. Parte de mim quer ir, quer tentar começar a reconstruir alguma coisa com ela. Mas outra parte ainda está magoada, ainda sente que seria um prêmio que ela não merece. O que você faria? O vento soprou suavemente, movendo as árvores ao redor. E naquele momento de quietude, lembrei de algo que Henrique sempre dizia. Helena, você tem o coração mais bondoso que eu conheço. Nunca perca isso, não importa o que a vida jogue em você. Levantei, limpando a grama dos joelhos. Sabia o que fazer. No dia do aniversário de Marina, vesti-me com cuidado.
Escolhi um vestido simples, mas elegante. Coloquei a única joia que sempre usava, o colar que Henrique me deu em nosso 20º aniversário de casamento. E fui. Quando toquei a campainha da casa de Marina, Paulo abriu a porta, seus olhos arregalando em surpresa e alívio. Senhora Helena, você veio! Vim, confirmei. Mas preciso que saiba. Não estou aqui para fingir que está tudo bem. Estou aqui porque ela é minha filha e, apesar de tudo, ainda a amo. Mas isso não significa que tudo está perdoado ou esquecido. Entendo perfeitamente. O importante é que você está aqui. Entrei na casa. Havia algumas pessoas na sala. Amigos de Marina, alguns familiares. E então a vi. Marina estava na cozinha, arrumando algo no balcão. Quando se virou e me viu, o prato que segurava quase caiu de suas mãos. Mãe? Sua voz era incrédula. Você veio? Feliz aniversário, Marina, eu disse, mantendo uma distância respeitosa. Ela começou a chorar imediatamente, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Eu não esperava. Paulo não me disse. Obrigada. Obrigada por vir. A festa foi estranha, porém não desagradável. Roberto estava lá com Sandra e as crianças. Clarice, para meu alívio, não havia sido convidada. Paulo, ao que parece, havia decidido que seria demais para mim. As crianças ficaram empolgadas em me ver, e isso ajudou a quebrar um pouco da tensão. Roberto e eu trocamos algumas palavras educadas, nada profundo, mas também não hostil. Durante o corte do bolo, Marina fez um brinde. Sua voz tremeu quando falou. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, especialmente... Ela olhou para mim, especialmente a minha mãe, por ter a coragem de vir, mesmo depois de tudo que fiz para não merecer isso. Mãe, eu sei que ainda tenho um longo caminho a percorrer. Sei que sua presença aqui hoje não significa que tudo está resolvido, mas significa o mundo para mim. Significa que talvez, apenas talvez, um dia eu possa provar que sou digna de ser chamada de sua filha novamente. Foi um momento carregado de emoção. Várias pessoas na sala não sabiam da história completa, mas podiam sentir o peso daquelas palavras. Mais tarde, quando a festa já estava terminando, Marina se aproximou de mim na varanda, onde eu estava pegando um pouco de ar fresco. Mãe, ela começou hesitante. Você acha que um dia poderemos ter algo parecido com o que tínhamos antes? Olhei para ela. Essa mulher de 50 anos que ainda era, em tantos aspectos, minha menininha. Não, respondi honestamente, e vi a dor cruzar seu rosto. Não acho que possamos ter o que tínhamos antes, Marina. Aquilo estava construído sobre confiança completa, sobre a inocência de acreditar que família nunca te machucaria. Isso está quebrado e não pode ser colado de volta da mesma forma. Mas, continuei, vendo uma lágrima escorrer pelo rosto dela, talvez possamos construir algo novo, algo diferente, mais real. Algo baseado em honestidade, em arrependimento genuíno, em ações consistentes ao longo do tempo. Não será o mesmo, mas pode ser bom à sua própria maneira. Eu aceito isso, ela disse rapidamente. Aceito qualquer coisa que você esteja disposta a me dar. Vai levar tempo, avisei. Muito tempo. E haverá dias em que você fará tudo certo e eu ainda estarei brava ou magoada. Não será justo, mas é real. Eu entendo. E esperarei. Esperarei o tempo que for necessário. Saí daquela festa com sentimentos misturados. Não foi uma reconciliação completa, não foi um final feliz de conto de fadas, mas foi um começo. Um primeiro passo hesitante em direção a algo novo. No carro, voltando para casa, pensei em Henrique. Pensei em como ele carregou o peso daquela verdade sozinho, tentando me proteger. Pensei em como ele reuniu todas aquelas provas, não para vingança, mas para me dar poder quando eu finalmente precisasse. Você tinha razão, falei em voz alta, sabendo que ele não estava ali para ouvir, mas sentindo que de alguma forma ele sabia. Perdoar não é sobre eles, é sobre mim. É sobre escolher não deixar a amargura destruir o resto da minha vida. Meses se transformaram em 1 ano. Os pagamentos continuaram chegando regularmente.
As visitas com os netos se tornaram mais frequentes e, gradualmente, comecei a permitir que Roberto e Marina estivessem presentes também, embora sempre com algum outro adulto por perto inicialmente. A reconciliação não foi linear. Houve dias ruins, dias em que a raiva voltava forte. Houve momentos em que ver meus filhos me fazia fisicamente doente, lembrando da traição. Mas houve também momentos bons, pequenos vislumbres do que poderíamos ter se continuássemos tentando. Clarice manteve distância, respeitando os limites que estabeleci. Ela completou os pagamentos dentro de 1 ano, devolvendo até o último centavo que me devia. Ocasionalmente trocávamos mensagens breves em datas importantes, mas nada mais que isso. Nosso relacionamento estava danificado demais para ser reparado completamente, mas pelo menos não havia mais mentiras entre nós. Roberto e Sandra conseguiram salvar o casamento deles. Foi difícil, envolveu muita terapia, mas eles decidiram que valia a pena tentar pelos filhos e por eles mesmos. Ele me disse uma vez, em um momento de vulnerabilidade, que a culpa do que fez era algo que ele carregaria pelo resto da vida, mas que estava aprendendo a viver com ela, a usar como um lembrete constante de ser uma pessoa melhor. Marina e Paulo também permaneceram juntos. O casamento deles estava diferente, mais tenso talvez, mais honesto de uma forma que não era antes. Marina continuou com sua terapia e até começou um grupo de apoio para pessoas lidando com culpa e arrependimento por erros graves cometidos. 2 anos após descobrir a verdade, sentei na mesma varanda onde tantas vezes havia me sentado com Henrique. Era uma tarde de domingo, tranquila e ensolarada. Roberto havia trazido suas filhas para almoçar, uma refeição simples, mas cheia de conversas e risos. Marina enviara uma mensagem pela manhã, dizendo que passaria depois com Paulo para tomar um café. As coisas eram diferentes agora. Não havia mais aquela facilidade natural que existia antes, aquela confiança cega. Mas havia algo mais sólido, talvez. Algo construído sobre verdade e esforço consciente, em vez de presunções não testadas. Sofia, agora com 8 anos, estava sentada ao meu lado, fazendo um desenho. Era uma casa com várias pessoas na frente. Ela, sua irmã, os pais, e lá no canto, uma figura que ela havia desenhado com cuidado especial. "Quem é esse?" perguntei, apontando para a figura. "É você, vovó", ela disse como se fosse óbvio. "Você está um pouco longe, porque papai disse que você gosta do seu espaço, mas ainda está na família. Sempre estará." Suas palavras inocentes me atingiram profundamente. Através dos olhos de uma criança, era tão simples. Eu estava um pouco longe, sim, mas ainda fazia parte da família. E talvez isso fosse suficiente por enquanto. "É um desenho lindo", disse a ela, beijando seu topo da cabeça. "Vou guardá-lo para sempre." Quando Marina e Paulo chegaram mais tarde naquela tarde, sentamos todos na varanda. Roberto havia ficado com as crianças, e por um breve momento éramos apenas 4 adultos compartilhando café e biscoitos. "Mãe", Marina começou, hesitante. "Paulo e eu estávamos conversando, e há algo que gostaríamos de fazer, se você permitir." "O que é?" perguntei curiosa. "Queremos criar um fundo de bolsas de estudo em nome do pai, para estudantes carentes que querem estudar engenharia, como ele fez. Seria uma forma de honrar a memória dele, de fazer algo positivo com o dinheiro com o dinheiro que ganhamos de forma errada." Olhei para minha filha, vendo a sinceridade em seus olhos. Era um gesto bonito, uma tentativa de transformar algo ruim em algo bom. "Seu pai ficaria orgulhoso disso", eu disse, sentindo lágrimas quererem cair. Ele sempre acreditou em educação, em dar oportunidades para pessoas que não as tinham. "Queríamos que você estivesse envolvida também", Paulo acrescentou. "Talvez como parte do conselho que escolhe os beneficiários. Se você quiser, claro." Era uma oferta de conexão, de envolvimento contínuo. E percebi que, embora ainda houvesse dor, havia também o desejo de seguir em frente, de construir algo novo. "Eu adoraria", respondi. Passamos a próxima hora discutindo os detalhes, fazendo planos. E pela primeira vez em 2 anos, senti algo parecido com esperança genuína para o futuro da nossa família.
Quando todos foram embora naquela noite, voltei ao sótão onde tudo havia começado. A mala de Henrique ainda estava lá, com todos os documentos que haviam revelado a verdade. Sentei-me ao lado dela, passando a mão sobre o couro desgastado. Obrigada, sussurrei. Obrigada por me proteger, mesmo quando isso significou carregar um fardo tão pesado. Obrigada por me dar as ferramentas para me defender. E obrigada por me amar o suficiente para saber que eu seria forte o suficiente para lidar com a verdade. Peguei a última carta dele, aquela que havia lido tantas vezes que já sabia de cor, mas ainda assim me trazia conforto. Você estava certo, falei com a carta, como se estivesse falando com ele. A verdade doeu terrivelmente, mas também me libertou. Me libertou de relacionamentos baseados em mentiras. Me libertou da ingenuidade que me tornava vulnerável. E me deu a oportunidade de reconstruir algo real. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei novamente. Era hora de fechar este capítulo. Não no sentido de esquecer, mas no sentido de seguir em frente. 3 anos se passaram desde a descoberta. Não foi um caminho fácil. Houve momentos de raiva que ressurgiu. Momentos de dúvida, momentos em que quis desistir completamente da ideia de reconciliação. Mas também houve crescimento, compreensão e, lentamente, uma forma diferente de amor familiar surgiu. O fundo de bolsas em nome de Henrique foi estabelecido e já havia ajudado 5 estudantes a realizar seus sonhos de formação em engenharia. Cada cerimônia de premiação me enchia de orgulho. Não apenas pelos jovens que estavam recebendo oportunidades, mas pelos meus filhos que haviam transformado seu arrependimento em algo produtivo. Clarice e eu eventualmente tivemos almoços ocasionais juntas. Nunca voltamos a ser como éramos antes, mas encontramos um novo equilíbrio. Irmãs que se respeitavam e cuidavam uma da outra à distância, mas sem a intimidade cega que havia permitido a traição. Em um dia especial, 4 anos após a descoberta, convidei toda a família para um jantar. Sim, toda a família. Roberto, Marina, Clarice, os cônjuges, as crianças, todos. Há algo que preciso dizer a todos vocês. Comecei quando estávamos todos reunidos. Estes últimos anos foram os mais difíceis da minha vida. A traição, a dor, a reconstrução, tudo foi extremamente árduo, mas através disso aprendi algo importante. Olhei para cada um deles enquanto falava. Aprendi que família não é perfeita. Aprendi que até as pessoas que amamos podem nos machucar profundamente. Mas também aprendi que é possível se recuperar dessa dor, crescer através dela e construir algo novo e honesto do outro lado. Não vou fingir que esqueci o que aconteceu. Não vou fingir que confio cegamente como confiava antes. Mas estou escolhendo seguir em frente. Estou escolhendo acreditar que pessoas podem mudar, que arrependimento genuíno pode levar a ações melhores. Roberto limpou a garganta, emocionado. Mãe, não há um dia que passe em que eu não me arrependa do que fizemos. Mas seu perdão, sua disposição de nos dar uma segunda chance, isso mudou minha vida. Me fez querer ser um homem melhor, um pai melhor. E é isso que importa, respondi. Não o erro que cometeram, mas quem vocês escolhem ser depois dele. Aquela noite terminou com risadas e histórias, com as crianças brincando enquanto os adultos conversavam. Não era perfeito. Havia ainda momentos de tensão, lembranças não ditas pairando no ar. Mas era real, era honesto e era nosso. Depois que todos foram embora, sentei novamente na varanda, olhando as estrelas. Henrique, onde quer que estivesse, poderia descansar em paz, sabendo que eu estava bem. Que nossa família, embora ferida e cicatrizada, estava sobrevivendo e até prosperando de uma nova forma. Você me deu a verdade, falei para o céu estrelado. E embora a verdade tenha doído, ela também me libertou. Me libertou das mentiras, do engano, da falsa sensação de segurança. E agora estou construindo algo novo, algo real, honesto e durável. A brisa da noite soprou suavemente, e por um momento pude jurar que sentia a presença de Henrique ao meu lado, como tantas noites antes. Não fisicamente, mas na memória, no amor que construímos juntos, nas lições que ele me ensinou.
Aos 68 anos, estava começando um novo capítulo da minha vida. Não era o capítulo que eu havia planejado ou esperado. Era melhor, porque era verdadeiro. E, na verdade, mesmo quando dolorosa, há uma beleza e força que as mentiras jamais poderiam oferecer. O perdão que concedi não foi rápido ou fácil. Foi um processo longo, com avanços e retrocessos, mas foi real. E no final, perdoar não foi sobre permitir que aqueles que me machucaram voltassem impunes. Foi sobre me libertar da prisão da amargura, sobre escolher viver em vez de apenas existir em um estado de ressentimento perpétuo. Entrei em casa, olhei para a foto de casamento na parede. Henrique e eu, jovens e cheios de sonhos. Nós conseguimos, sussurrei. Juntos, mesmo com você não mais aqui fisicamente, conseguimos atravessar a tempestade. E naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em anos. Não o sono da ignorância, mas o sono da paz conquistada através da verdade, da luta e, finalmente, da aceitação. Se você chegou até aqui nesta história de superação e reconstrução familiar, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Sua curtida nos ajuda a alcançar mais pessoas que podem se inspirar com histórias como esta. Deixe nos comentários se você já passou por algo parecido e como lidou com a situação. E se quiser apoiar ainda mais nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos, considere se tornar um membro do canal. Sua história, seu apoio e sua presença fazem toda a diferença. Até a próxima história!